O jornal Entre Irmãs informa: o Salmo 110 tem mais citações no Novo Testamento do que qualquer outro salmos. Uau! Apenas no livro de Hebreus é possível encontrar 10 destas citações. Até Jesus usou estes salmos, versículo 1, para provar a sua divindade aos fariseus, Mateus 22, capítulo 24 ao 46. E tem mais. Jesus e Pedro afirmam que este salmo é um salmo de Davi. Davi tem esta profecia 1000 anos antes do nascimento de Cristo. É uau mesmo, porque neste salmo Jesus é apresentado com uma visão quíntupla. É isso mesmo, o Salvador é apresentado como Deus, Rei, Guerreiro, Sacerdote e Juiz. Uau de novo aí, né, gente? Por favor. Uau! O jornal Entre Irmãs continua informando: as principais religiões do mundo estão à espera do Messias. O islamismo crê em um Messias mundial e que é mencionado no 97 vezes do Alcorão, como sendo que este trará paz ao mundo. Os hinduístas aguardam o Messias, chamado Avatar Kapir, o qual combaterá a serpente apocalíptica e obterá a vitória sobre o mal aqui na Terra. Por sua vez, o budismo aguarda a quinta encarnação de Buda, chamada de Maitreya Buda. Maitreya será o Messias que trará os principais budistas sobre a vida e as suas realizações, inaugurando assim uma era de felicidade. Os zoroastras, por sua vez, esperam o Shantiyan, o Messias salvador deles. Já o judaísmo conservador ainda aguarda a aparição do Messias prometido, o Messias natural, o qual restabelecerá Jerusalém ao posto de capital do mundo. A base da crença messiânica dos judeus se baseia no Antigo Testamento e em diversas passagens encontradas no Antigo Testamento, como também no livro de Salmos, alusões ao Messias. Dentre destes destaques, falamos hoje do Salmos 110. Este é considerado por muitos estudiosos como a pérola dos salmos messiânico. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Jornal Entre Irmãs, informando hoje sobre o Salmo 110. Aliás, é muito mais que uma informação, é profundidade na palavra de Deus, é incrível. Eu não me canso de dizer que é fantástico. Uau! Sim, porque à medida que vamos conhecendo, nos aprofundando na palavra de Deus, vamos entendendo a profundidade, a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, a conexão que o Espírito Santo de Deus fez ao usar os homens escrevendo as Escrituras, que hoje traz para nós esta revelação que edifica, que consola, que gera salvação e vida eterna. Eu fico alegre, maravilhada a cada estudo do livro de Salmos e eu espero que você também. E o Salmo 110 é fantástico, ele é a pérola dos Salmos messiânico, porque aqui Davi não está falando dele mesmo, mas ele está falando do próprio Jesus. E é super interessante porque Jesus cita estes salmos lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 24, como também no livro de Lucas. E depois Paulo também cita este texto lá em Atos 2:23. Pedro também faz menção desse texto. E o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é o livro que mais traz descrições do Salmo 110. Então, nós entendemos, nós percebemos como o poder de Deus é maravilhoso na conexão da sua palavra, na revelação do rema que hoje nós estamos aqui aprendendo. Então vem comigo, abra sua Bíblia, sejam todos bem-vindos. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe, sim, deixe o seu like. A palavra de Deus vai ser anunciada, proclamada, vidas serão alcançadas através
destes salmos. Vem comigo! Sim, gente, esse Salmos é totalmente messiânico e ele nos mostra que o sacerdócio de Jesus, ao contrário dos demais, é eterno, ou seja, a glória de Deus em Cristo jamais será revogada. Mas precisamos entender alguns detalhes deste texto profundo e tremendo que é o Salmo 110. Na minha Bíblia está escrito assim no versículo 1 do Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Em outra versão, podemos dizer o seguinte: faça dos teus inimigos uma estrada para os meus pés. Agora vai lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 33 e 34. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora verdes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Olha aí que incrível. Agora você vai lá no livro de Marcos, capítulo 12. Vamos lá? Marcos 12, a partir do versículo 36. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E assim a grande multidão ouvia de boa vontade. Vamos entender então? Olha que incrível. Esse texto então se repete no Novo Testamento. Jesus repete esse texto, Pedro fala esse texto e demais outros autores falam sobre esse texto. E em que momento ou situação Jesus falou? Em primeiro lugar, quem foi que falou o quê? Quem foi que disse: assenta-te à minha direita? Foi o próprio Deus. E ele falou com quem? Ele estava falando com o seu Filho, Jesus Cristo. Assenta-te à minha direita. Bom, este é um lugar de honra. Na verdade, um lugar onde o próprio Jesus Cristo estava, mas deixou este lugar de glória, de honra, para tornar-se homem, esteve entre nós, morreu, ressuscitou e voltou para o seu lugar de glória. Em breve ele voltará. Mas por que Jesus precisou falar esse texto citado por Davi no livro de Salmos, capítulo 110? Havia uma discussão. Sempre, em alguns momentos da Bíblia, quando você encontrar os fariseus vão estar sempre discutindo com Jesus sobre o comportamento de Jesus, sobre a maneira que ele falava, que ele tratava, porque não reconheciam Jesus como Messias. Como lemos no início, as religiões estão à espera de um Messias. Nós entendemos e cremos que Jesus é o Messias que já esteve entre nós e que voltará em breve em glória para resgatar para a noiva de Cristo, para arrebatar a sua igreja. Mas então, voltando aqui para o livro de Mateus, como os outros evangelhos, havia essa discussão entre os fariseus. E Jesus sempre jogava a pergunta ou a indagação das pessoas fazendo outro questionamento. Jesus gosta que tenhamos mente pensantes, você sabia? Ele colocou novamente um outro questionamento para fazer com que as pessoas pensassem e refletissem. E um dos ministérios de Jesus, o ministério de ensino, tem como essa didática a reflexão, a autorreflexão. Então, quando Jesus cita novamente o Salmo 110, dizendo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi, o próprio Davi disse pelo Espírito: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Nossa, a cabeça dos fariseus ficou ali confusa. E agora o que eles vão responder diante dessa forte argumentação de Jesus Cristo? Olha aí,
Mais um ponto que precisamos aprender. Para refutar a nossa fé, para refutar aquilo que você crê, você precisa conhecer. Então, entendemos aqui que Jesus conhecia muito bem as Escrituras. Então, Jesus apresenta aos fariseus perguntando-lhes como o Senhor de Davi poderia ser também seu filho. Bom, a única resposta possível é pela encarnação, o Filho eterno de Deus, Jesus Cristo, que habitou entre nós, ressuscitou e ascendeu ao seu céu. E a sua linhagem está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Então, como Deus eterno, Jesus é a raiz. De quem? A raiz de Davi. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, também declara isso. Agora, gente, se os fariseus houvessem encarado honestamente esse fato, eles teriam sido obrigados a confessar que Jesus, sem dúvida, é o Filho de Deus, vindo ao mundo como homem, mas ressuscitou. Porém, eles ficaram em silêncio, ficaram calados. A multidão que estava ouvindo estava gostando daquela discussão, de certa forma era um estudo, o ensino que Jesus estava falando ali naquele momento, mas os fariseus ficaram calados, porque senão eles tinham que reconhecer que Jesus de fato era o Messias esperado por eles. Agora, o Salmo 110, ele pode retratar aqui Jesus em 3 momentos. No passado, na sua exaltação, como rei, dos versículos 1 ao 3, a sua consagração como sacerdote, no versículo 4, e o retrato do futuro, da sua vitória sobre os inimigos de Deus, que são os versículos 5 ao versículo 7. Agora, observe que nos versículos de 1 a 3, a ênfase sobre o Pai, ele está dizendo que fará ao Filho. Enquanto nos versículos 5 ao 7 é sobre as palavras do salmista a respeito do Filho. Então, de 1 a 3 é o Pai falando para o Filho e os demais é o salmista falando sobre este Filho. Bom, sentar à direita é um lugar de honra. É um lugar somente para quem merece. Diante disso, eu pergunto para você: quem é que está sentado no seu coração? Será que existe aí um lugar de honra para o Senhor Jesus Cristo? Será que, de fato, as particularidades da sua vida também fazem parte de Jesus Cristo? Jesus Cristo tem lugar, tem acesso a essas particularidades, às suas emoções, sentimentos, sonhos, pensamentos, enfim. Será que Jesus tem esse lugar de honra aí no seu coração? É algo a se refletir. No versículo 2 fala sobre o cedro da tua fortaleza. O cedro da sua fortaleza é a autoridade dada ao Senhor Jesus Cristo, é o governo de Jesus Cristo. E assim se segue nos versículos sobre o sacerdócio e apresenta Jesus como guerreiro e como juiz. Mas antes de entrarmos nestes pontos, a gente tem que se atentar aos Salmos 2, que também é um salmo messiânico, onde apresenta a promessa para o Messias. Tanto Salomão, gente, como Davi, eles expandiram as fronteiras do reino de Israel. Mas agora, quando o Messias estabelece o seu reino, então este reino se estende a toda a terra. Aí mostra o seu poder, o cedro de justiça, de autoridade e de glória. E o mais impactante é que nós vamos ter a oportunidade de participar deste momento, gente, da glória do Senhor, aonde ele vai estabelecer o seu reino final, quando a igreja voltar com Cristo. Assim nós cremos, você tem esse privilégio de participar desse momento. O convite já foi feito. Em outros salmos nós falamos sobre o convite em participar do reino de Deus. E como é que nós participamos? Existe aí um passaporte para entrar. O passaporte de Jesus Cristo é o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Então, quando você aceita Cristo, quando você permanece com Cristo, segue a Cristo,
você recebe esse passaporte em participar do reino, não só do reino de Deus aqui na terra, do reino de Cristo, a igreja de Cristo, mas também é a eternidade, a principal eternidade, viver eternamente com Cristo no seu reino de justiça, de amor, de paz. E se você ainda não tem esse passaporte, então tome posse, aceita Cristo, siga, obedeça ao Senhor Jesus Cristo. E a segunda promessa é desta vitória do Senhor Jesus Cristo sobre os seus inimigos. E a igreja também faz parte desse momento vitorioso. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Quando oramos, quando estamos compartilhando a palavra, quando somos dependentes do Espírito Santo, participamos desta vitória. Lembrando, gente, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principais dominadores do mal. E nós estamos aqui falando desses salmos, mostrando Jesus como rei, como sacerdote, também como guerreiro. E a terceira promessa é de que o Messias, vai ter um grande exército, e nós fazemos parte desse exército. Quem faz parte do exército do Senhor pode dizer: eu, amém. Fazemos parte desse exército e não lutamos com nossas próprias armas, inteligência e conhecimento, mas pelo Senhor dos exércitos. E nós estamos falando desse Senhor, desse Deus dos exércitos, guerreiro, general de guerra, vencedor invicto, e falando das batalhas, tantas batalhas já vencidas com o povo de Israel, na história da humanidade, na história do cristianismo, mas a batalha final é a batalha que está descrito no livro de Apocalipse, de Armagedon, aonde o Senhor Jesus Cristo voltará com a igreja e lutará contra o anticristo, porque o anticristo quer derrotar Jerusalém, o povo de Israel, os judeus, que ainda esperam o Messias, mas Jesus Cristo vai vir, e vai vir ali com todo o seu poder e glória para derrotar o anticristo. Então nós fazemos parte desse exército. Agora, o segundo momento do livro, do capítulo 110, é a consagração. O rei também é um sacerdote. Uau, gente, isso é inédito na história do Antigo Testamento. Peraí, temos aqui um rei também como sacerdote, mas peraí, o rei não podia ser sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha a função, de conduzir a adoração, o povo de Deus, à presença de Deus. Ele tinha a responsabilidade da conexão entre o povo e Deus. No entanto, era somente o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, no santo lugar. O templo era dividido em 3 partes, o átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos, onde só o sacerdote entrava para fazer os sacrifícios, para pedir perdão pelo pecado do povo. Somente ele tinha acesso. E quando Jesus, então, ele vem, ele assume o papel de sumo sacerdote. É interessante apresentarmos sobre isso, porque Jesus, ele nasce na tribo de Judá, que é a tribo real, de onde vem também a tribo de Davi, a tribo real. E para ser sacerdote, precisava fazer parte da tribo de Levi, que tem a origem aí, o próprio Arão, que fazia parte da tribo sacerdotal, que era da tribo de Levi. Mas quando se fala que o sacerdócio de Jesus Cristo veio segundo a ordem de Melquisedeque, isso descrito lá no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18, então mostra aí que Jesus recebeu essa autoridade para ser o sumo sacerdote e ministrar nos céus. E o que isso implica para nós hoje? Se você for lá no livro de Hebreus, você vai entender. Jesus como sumo sacerdote, então ele faz a conexão hoje entre nós e Deus. Jesus agora, ele faz esse contato, ele é o nosso representante lá nos céus. Então Jesus é rei, ele é o sacerdote que nos apresenta diante de Deus, advogando as nossas causas. Aleluias por isso! Por isso que precisamos entender a palavra, a profundidade da palavra. Gente, nenhum sacerdote da linhagem de Arão foi sacerdote para sempre, porque um dos sumos sacerdotes, com certeza, iria morrer e passaria a sucessão para o seu filho mais velho. Por isso, Cristo, o Filho eterno de Deus, assume esse sacerdote eterno. Além disso, ele mantém o trono de Davi, um trono eterno. Então é um sacerdote que permanece para sempre. E todos os que creem em Jesus Cristo podem participar desta bênção. Você, eu e aquele que ainda não creu, creia em Jesus Cristo para participar dessa bênção.
para participar desse reinado de Jesus Cristo. Portanto, Jesus é o nosso sacerdote, ele é o rei glorificado. É a maior posição que qualquer outra pessoa pode ter. É rei e sacerdote. Agora, o terceiro ponto aqui do Salmo 110. Apresenta Jesus como rei, sacerdote e agora como conquistador, esse vencedor invicto. Sim, olha, gente, hoje o Senhor é o nosso Salvador. Já falei isso aqui. Ele nos chama, ele nos faz esse convite para a reconciliação. Segundo Coríntios, você pode confirmar isso, capítulo 5, versículo 16. Porém, haverá um dia que ele vai vir como juiz. Sim, porque guerreiro ele já está guerreando nossas causas. Ele vai voltar como esse guerreiro juiz. O dia do Senhor. O dia quando Jesus, o Cordeiro de Deus, virá rugindo como leão. O leão da tribo de Judá. Sim, ele vai vir, Apocalipse capítulo 5, versículo 6, e ele vai vir para quê? Para julgar todas as nações da terra. E aí a promessa que foi falada aqui de diversas maneiras em vários textos da Bíblia, se cumprirá a vitória sobre o inimigo. Esta é a vitória prometida, pelo Pai lá no versículo 1. Oh, meus amigos, como a palavra de Deus é tremenda, é maravilhosa, é incrível. Não temos palavras para descrever, essa conexão da revelação da palavra do Senhor, o Messias, que foi profetizado 1000 anos. Ali então ele veio, rei, sacerdote, voltará novamente como juiz para julgar a terra e trazendo a vitória completa sobre os inimigos. Quem são os inimigos? Satanás. É descrito que ele vai lutar contra a besta, contra o anticristo, que terá o seu governo mundial, que vai se levantar contra o povo de Israel, vai se levantar contra Jerusalém, e Jesus Cristo virá com a igreja para lutar ali e para julgar as nações da terra. Isso é algo que vai acontecer, por isso que hoje precisamos receber a salvação e permanecer firmes com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele breve voltará. O Messias, nosso Messias, já retornou, já esteve entre nós, mas Ele vai voltar um dia para nos levar, e a necessidade de permanecermos firmes em santidade. Meu Deus, quantos estão envolvendo com as redes sociais, envolvidos com tantas coisas deste mundo passageiro que nos afasta de Deus, nos afasta da promessa. Nossa, hoje é tempo de reconciliarmos, é tempo de voltarmos para o Senhor, é tempo de voltarmos para de fato aquilo que vale a pena, não só aqui no mundo terra, aqui ou agora, mas na eternidade, que é viver com Cristo, é viver no seu reino de justiça, de paz. E se acaso você tem se afastado do Senhor, tem aí provado os prazeres do mundo, não tem resistido tentações, tem preferido ouvir o teu coração nas suas necessidades próprias, cuidado, está na hora de você retornar e voltar para Cristo de forma firme, sincera e constante, como diz a palavra do Senhor. E eu termino aqui minhas palavras, não minha, mas da palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no último capítulo 22, versículo 16, aonde fecha o Salmo 110, que diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e resplandecente estrela da manhã. Oh, aleluias! Oh, amigos, você que não tem temor da palavra de Deus, volte para o Senhor, porque de Gênesis a Apocalipse a conexão da revelação da palavra, do amor, da salvação de Cristo. E no último, no final, fechando a Bíblia em Apocalipse 22, Jesus fala aqui que Ele está trazendo essa mensagem para testificar às igrejas: eu sou a raiz de Davi, Ele é o rei, Ele é o sacerdote, Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é guerreiro, Ele é juiz, Ele é estrela da manhã, que voltará. E diz assim no versículo 20, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.
Oh, aleluias, aleluias. Oh, Deus, como eu amo a tua palavra. Oh, remanqui de canta la mai. Oh, remanqui rabai, suriandele canta la mai, xere balabai. Talvez você não entenda essa língua que eu disse agora, mas é a língua. É a língua dos anjos, é a língua do Espírito. Porque quando somos edificados pela palavra, entra o gozo, entra a alegria do Espírito, mesmo diante de lutas e dificuldades. Ah, o Senhor é maravilhoso. Ah, que o amor pela palavra do Senhor esteja em seu coração. Para que possamos, para que você possa caminhar dia após dia, confiando no Senhor, porque vale a pena ser fiel. Vale a pena buscar ao Senhor, vale a pena ser participante deste reino, este reino que não tem fim. Vale a pena estar ao lado desse guerreiro, desse Senhor dos exércitos. Vale a pena não para hoje, mas para a eternidade. Oh, que o amor e o temor pela palavra do Senhor esteja viva, latente no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Porque estes são os últimos dias, logo vem, ora vem, Senhor Jesus, diz assim a tua palavra, e hoje eu oro por ti, o Espírito Santo de Deus, te ajude, te fortaleça, para permanecer firme, fiel, diante do Senhor, em nome de Jesus, amém.